Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, assim, o tema de hoje é essa região aqui. Muitas emoções. Isso pode ser tanto por um aspecto de eventualmente algum acidente, alguma tragédia, algum falecimento, ou alguma relação afetiva que está em algum grau de desarmonia, ou uma sensação às vezes também de se sentir acolhido. Tudo isso está dentro disso que a gente chama de Anahata Chakra, que é basicamente o que estabelece a nossa conectividade afetiva com o mundo, tá? Aqui a gente estabelece a nossa conectividade em termos de comunhão, de comunicação. E aqui mais em termos de tudo ser uma coisa só, em um certo grau. Mas o tema de hoje é essa região aqui do centro do peito, onde muita coisa acontece. Então, assim, como é que a gente cuida para que quando o nosso Anahata Chakra não está disfuncional, a gente ficar se sentindo com o nosso peito um pouco mais saudável, certo? Primeiro vamos entender o que é essa história de Anahata Chakra. A ideia é que o nosso sistema ele tem algumas parabólicas, certo? São 6 principais que assim, a gente trata clinicamente e uma outra que é direto com o divino. Essa daí não dá pau. Mas essa daqui, ela está muito relacionada ao sentimento de amor, medo e também de um certo grau assim, de rancor, certo? Todas essas emoções, elas ressoam nessa região do corpo, ok? Então entenda a ideia de chakra como o seguinte: todo o nosso sistema físico ele é permeado de um campo elétrico. E nesse campo elétrico tem alguns redemoinhos, onde forma como se a gente tivesse a ideia de uma parabólica, ok? No momento em que essa parabólica está bem estruturada, tudo que passa por redor desse redemoinho, ele é metabolizado de uma maneira saudável. No momento em que essa parabólica está furada, ou ela está funcionando mal, quebrada, tudo que passa nessa região, todas as frequências que estão de alguma maneira precisando ser metabolizadas por ali, passam por processos tronchos, certo? Então, qual é o sinal de que o nosso Anahata está funcionando muito bem? Tudo é afetividade, tudo é amorosidade. Uma pessoa pode te xingar na rua e você, de alguma maneira, fala: não, mas é porque isso a pessoa está querendo ter um mundo melhor, não sei o que e tal. Ela só está um pouco estressada, mas tudo bem, o mais importante é que ela é uma pessoa boa e tal, tá? Isso é o concurso de um Anahata super saudável, tá? Que a gente no Ayurveda chama isso de sático. Quando isso vai se deturpando, ele vai começando a ficar exigindo coisa dos outros. Então, você já não mais se relaciona por conta do amor universal, você se relaciona por conta de uma necessidade de que o outro te alimente. Então você fica negociando prana, comerciando prana, na verdade. Eu te dou um pouco de prana, mas você tem que me devolver de volta. Aí eu te dou um pouco de prana e você me devolve de volta, tá? Que é mais ou menos assim que a gente entende a ideia de relacionamento na nossa cultura como uma forma saudável, certo? Na nossa cultura. Então assim, a ideia é que assim, quando a gente está com o Anahata num estado mais rajásico, a gente tem uma percepção no mundo de que afeto é bom, mas ele não precisa ser trocado de uma maneira justa, certo? Não pode ser muito desproporcional, senão fica pesado para algum dos lados, ok? E quando o nosso Anahata está num estado tamara... deixa eu fazer isso numa figura. Então, no primeiro caso, tem a parabólica, tudo que passa ali, até tiro, bala perdida, passa naquele vórtice, vira flor, ok? Nada é violento ali, tudo é divino, tá? No segundo caso, quando ele está no estado mais rajásico, ele passa a ser moeda. Tudo que entra ali é contabilizado, em um certo grau. Tudo que entra ali, ele precisa ser uma medida de capacidade de você ter ação, reação, cálculo, ganho, tá? Você está num relacionamento mercantil, em um certo grau. Por mais que isso seja meio, assim, forte de falar nesses termos, na prática você se relaciona dessa forma, a gente que seja.
Quando ele está no estado mais tamásico, ele está no estado podre, no sentido assim, que ele não quer nenhuma ação, ele não quer nenhuma atividade. Ele fica só negando as coisas. Fala, eu não quero mais gostar de ninguém, todas as pessoas do mundo não prestam, só tem pessoas que querem sacanagem, só tem gente que não quer nada de verdade, não sei o que e tal. Fica num estado onde você está fechado, bloqueado. Então, aquele caminho ali virou um pântano. Tudo que entra ali, para, assim, fica travado, não tem nenhuma vida ali. Claro que no pântano biologicamente tem muita vida, mas o que a gente está simplificando aqui é a ideia de que ela tem muita resistência, ela tem muita negação, ok? E tem muita separatividade, certo? Então, como é que a gente faz para permitir que essa energia se mova para um lugar mais sádico? Nos cursos lá de Psicologia Védica, principalmente no módulo 3, tem uma explicação mais pormenorizada dessa história de chakras como um todo e dessa história de tamas, rajas e sattva. Mas basicamente o que a gente quer ver aqui é a ideia do seguinte: toda energia que estagna, que para, vira doença. Ela pode virar uma doença agitada ou ela pode virar uma doença putrefada, mas ela vira uma doença. Então o que a gente percebe? Que assim, tanto a sensação de medo quanto a sensação de rancor, que são os estados deturpados do estado sático, que é um estado amoroso, elas acontecem por um bloqueio do fluxo de energia nesses vórtices, que a gente chama isso de nadis, ok? Uhum. E como é que acontece esse bloqueio? Quando você põe muito foco naquela região, você não permite que a energia flua. É como se você ligasse um polo magnético muito forte e aquele polo magnético não permitisse nada sair dali, tudo vira um buraco negro, certo? No caso, o buraco negro seria um polo gravitacional, mas a ideia é parecida, tá? Então a ideia é o seguinte: no momento em que a gente sente um desconforto, esse desconforto fica num lugar bem delineado no nosso corpo, no nosso caso que a gente está falando aqui, essa região do centro do tórax, o que você deve fazer para, assim, de uma maneira bastante simples e efetiva, permitir que essas coisas voltem a circular, é com a sua respiração, você permitir que aquele movimento, quando você está inspirando, ela expanda para o teu corpo, e quando você estiver expirando, ela arrefeça. Quando você estiver inspirando, ela expande pelo teu corpo inteiro, e aí se vazar do teu corpo também não tem problema. E ela arrefeça. Basicamente você faz um ciclo de maré com a tua respiração. Porque o que acontece? Tua respiração está travada ali, o fluxo de prana está travado naqueles nadis, e ele está ficando muito engarrafado ali. É como se todo mundo tivesse no Fever Fan Fest, entendeu? Aí tipo, cara, não dá nem pra andar ali, mas se você deixar as pessoas saírem dali... Não. Tá? Mas assim, a ideia é mais ou menos essa, entendeu? Tá todo mundo no Maracanã, indo todo mundo pro mesmo lugar, não sei o que o negócio tá gerando um estresse, e aí nesse caso, o problema é que a saída você não tá liberando, ok? Porque esses estresses fisiológicos e emocionais, eles acontecem. E o nosso propósito, no primeiro lugar, não é deixar que eles não possam acontecer. Não é isso no primeiro instante. Se eles um dia pararem de acontecer, foi por mérito, assim, foi porque você chegou num estado onde eles já não engarrafavam mais. As pessoas já não davam mais importância para a Copa, entendeu? Não é assim, tipo, não pode mais ir, não sei o quê. Não é esse o estilo. Então, o que acontece? Você precisa aprender a deixar que a porta abra no final, certo? Como é que você faz isso? Você não está brigando com a tua emoção. Você só está permitindo observar a pulsação dela. A pulsação é um instrumento muito terapêutico. A observação dessa pulsação, quando você, aí, por exemplo, você está se sentindo triste, porque você queria estar com uma pessoa e essa pessoa não está contigo. Aí você pega essa tristeza, fica com ela... Oi? Você tá gravando? Tô gravando. Quando você pega essa tristeza, expande ela e deixa ela arrefecer. Quando você inspira, você deixa a tristeza expandir e deixa ela arrefecer. Você deixa ela expandir, deixa ela indo, não tem problema. Ela vai dissolver. Deixa ela arrefecer. Chega um momento em que a natureza dela contida perde a característica de tristeza, que a tristeza é um amor contido, no certo sentido, tá? Vamos entender isso. Então, no momento em que todo mundo saiu lá do Maracanã, e o Maracanã ficou vazio, alguma coisa se transformou fundamentalmente. O Maracanã
continua lá. Mas assim, aquele evento que era por uma determinada característica de ter muita tensão energética lá, quando essa tensão energética se espalha, perde aquela característica daquele fenômeno que a gente estava chamando de tristeza, ou raiva, ou qualquer coisa que seja. A ansiedade vai bater aqui também, mas não é o lugar principalmente onde a ansiedade bate. Mas independente de qual que seja esse sentimento que está agitado aqui dentro, o fundamental é você permitir que ele pulse. Sem nenhuma necessidade de que ele seja de um tamanho A, B ou C. Se ele for desse tamanho, é tão válido quanto ele for desse tamanho, não tem problema. A questão é pulsação, a diferença, essa contração e expansão que faz esse movimento, que nem o guarda apitando, entendeu? Esse tipo de abordagem, ele é melhor para um estado rajásico. Para um estado tamásico, ele não é suficiente, tá? Porque no estado tamásico a gente tem que dar uns porradões assim, tipo, para a pessoa sair da pasmaceira. Mas no estado rajásico, onde o principal problema não é exatamente a falta de energia, é a agitação da energia, é que a gente precisa deixar que ela arrefeça. Então, basicamente assim, às vezes, o simples fato de você parar de se debater, dá pra você perceber que você encosta o pé no chão. Aí pronto, encosta o pé no chão, dá pra sair da água, entendeu? Então, aí tem toda essa parte de Nadishodana com mantra, tem a parte de eventualmente fazer atividades que abram mais o tórax, que isso vai fazer a pulsação, por exemplo, fazer a bástrica. É uma coisa que faz esse movimento assim, né? No caso, se a pessoa malhar também, fazer muito movimento que abre e expande bastante o tórax, asana de yoga, que postura do pombo, tudo isso está fazendo com que essa região que está muito contida, travada, você volte a ter ela num espaço normal, tá? E aí tem a parte de ervas e tal. O programa como um todo, ele vai ficando cada vez mais abrangente, mas assim, de uma maneira mais fundamental, o que a gente precisa nessa região, assim, quando a gente está amando demais uma pessoa e essa pessoa não está, digamos assim, retornando esse amor na forma como a gente gostaria, esperava, etc., a única solução é jogar isso pro divino. Manda isso, faz uma intervenção, aí fala assim, peraí, vai lá pra diretoria conversar, porque aqui a gente não tá resolvendo a parada. E aí, assim, existem zilhões de mantras que são relacionados a esse chakra cardíaco. Mas talvez o mais clássico de todos, assim, o mais famosão deles, seja o Hare Krishna. Aquele Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele tem uma capacidade de transformar tristeza, raiva, até ansiedade, tudo relacionado à questão de relacionamento afetivo. Isso era outra coisa que eu queria falar rapidinho. Porque eu tô achando, assim, porque essa semana foi muito punk, né? Questão de cria. Teve um dia que eu fiz 3 crias. Então... libera muita emoção. Então, assim, sempre que a gente tá com muita emoção contida, e a gente faz processos que, de alguma maneira, mobilizam esse sistema emocional, a gente precisa, de vez em quando, apelar, assim, falar socorro, né? Então, mas é porque ontem eu fui fazer o cria, e aí eu achei que, sei lá, eu não... Sabe? Foi muito superficial. Mas isso, às vezes, o sistema, ele, de alguma maneira... ele não está com energia o suficiente para encarar os turbilhões, aí fala assim, não, desliga aquele nada lá, porque eu não quero entrar em contato com isso agora, porque senão vai gerar um estresse que vai depender de muita energia que eu não estou nesse momento disponível. Então, isso não necessariamente é ruim, tá? O nosso sistema elétrico, ele é muito sábio em saber quando é que ele pode encarar turbilhões e quando ele não pode. Mas, basicamente, assim, o que a gente tem de ferramenta terapêutica que permite a gente sair desse estado mais rajásico para um estado mais sático? É jogar essa emoção para o divino. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro, fazendo com que ela se mova de novo de um fluxo saudável, né? Uma pulsação saudável. E aí, depois que fazer isso, canta um mantra, que pode ser, no caso, esse do Hare Krishna, de uma forma onde você celebre. É o simples fato de você poder amar, sem independente do que está acontecendo fora disso. Só o único aspecto importante é que você ama. E quanto isso é maravilhoso. Aí pronto, aí tipo dissolve realmente a aflição mental. É isso que o Hare Krishna fala. Deseja uma atenção mais personalizada?
Entre em contato e saiba como. Namastê!